Boa noite, amigos. Um prazer estar com vocês mais uma vez para mais um programa de estudo da Bíblia. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso amigo Felipe Lemos. O Felipe Lemos, ele é uma pessoa que tem trazido grandes contribuições para a igreja, tanto na função que ele exerce, quanto no ministério pessoal dele, de estudos do livro do Apocalipse, de maneira especial, né? É possível que muitos de vocês já tenham visto, já tenham assistido alguns dos estudos que o Felipe tem produzido e tem trazido muito enriquecimento para o estudo de muitas pessoas, né? E hoje ele veio aqui justamente para falar um pouco para a gente sobre um tema profético apresentado por João no livro do Apocalipse, né? Felipe, seja bem-vindo, amigo, e que Deus possa conduzir você nesse estudo, mas antes de você iniciar o estudo mesmo, seria bom você dar um alô aí, né, e também falar um pouco sobre quem é o Felipe Lemos, né, e a sua função, a função que você exerce hoje, e também o seu ministério pessoal e a sua formação, para que o nosso público possa conhecer melhor você. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, pastor Gilberto, obrigado pelo convite, pela oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre temas da Bíblia, que são sempre muito importantes. Bom, eu sou jornalista por formação e estudante da Bíblia por necessidade espiritual, ou seja, todos nós somos estudantes da Bíblia por necessidade espiritual, né? E eu gosto realmente de estudar comunicação, mas gosto de estudar também algumas questões de teologia. Eu estou concluindo uma especialização, uma pós-graduação em estudos teológicos, pelo nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo. Mas, independentemente de formação ou de estudos teológicos, eu sempre gostei de estudar, de uma maneira mais profunda, a Bíblia, o texto bíblico, né? E temos essa série aí que o pastor mencionou,
disponível em apocalipse.com, né? No site apocalipse.com, tem o curso lá avançado do Apocalipse capítulo por capítulo, caso vocês queiram ver. É um prazer, é uma alegria muito grande poder conversar com todos vocês agora. Ótimo, excelente. O Felipe já é um amigo já de algum tempo, né? Participou de algumas lives com a gente sobre as profecias, né? As profecias que abalarão a igreja e o mundo, viu? Quem assistiu se lembra, viu a participação dele e o quanto ele realmente consegue transmitir de maneira simples e também profunda aquilo que ele está trabalhando, viu? Então você é convidado, se você ainda não conhece ali o Apocalipse, como é que é, Felipe? Apocalipse.com é o site, www.apocalipse.com, é um site onde tem o curso avançado do Apocalipse ali dentro. Já. Excelente, então, assim que terminar aqui, você já corre lá para você conhecer bem esse site, viu? Com certeza você vai encontrar muita coisa boa para a edificação da sua vida espiritual e também para a sua vida cognitiva, tá bem? Ele fala, o bom de ouvir o Felipe falar é que ele fala com paixão, ele fala com amor mesmo naquilo que ele está apresentando, né? É o ministério dele, é o que ele exerce em virtude desse chamado de Deus no coração dele. Por isso que ele consegue apresentar isso com muita firmeza, com muita espiritualidade, com muita paixão. Então, confere lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Felipe, vamos começar então, né? O Felipe vai falar hoje para a gente, amigos, e eu vou fazer aqui algumas perguntas para ele. Ele vai falar sobre a lei dominical, ou o contexto ali do Apocalipse capítulo 13, que fala justamente sobre a marca da besta, o sinal da besta, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, Felipe, é a seguinte: a Bíblia fala de uma polarização, né? E essa polarização aconteceria especialmente no final dos tempos. E traria nessa polarização a ideia de obediência e adoração a Deus, da forma como é expressa pela Bíblia, né? E também de um falso sistema de adoração, por isso essa polarização. Com imposição, inclusive, de um falso dia de adoração. Há um contexto muito claro para isso, correto, amigo? É verdade, pastor Gilberto. A gente sempre lembra isso, e eu acho que você faz isso muito constantemente nos seus conteúdos, de que nós estamos envolvidos em uma controvérsia espiritual, né? Estamos envolvidos em uma controvérsia entre dois lados, muito claros. Deus e tudo aquilo que Deus representa, né? E, acima de tudo, a vontade de Deus, a lei de Deus, os ensinos de Deus. Então, existe um lado muito claro identificado que é Deus, né? E aí isso envolve o sábado, isso envolve a obediência a Deus, a adoração a Deus da maneira como Ele espera ser adorado. E existe o outro lado, de Satanás, e de tudo o que Satanás traz para si, e de tudo que ele utiliza para operar nesse mundo, né? Porque Satanás opera sozinho, ele tem os seus meios, seus métodos e os seus agentes, né, inclusive. Essa é uma realidade colocada na Bíblia, ela está dentro do texto bíblico, ela está na história. Que envolve as estruturas sociais, políticas, econômicas, está dentro da realidade humana. Agora, ao mesmo tempo, o que a gente precisa entender, né? Que essa controvérsia, ela gira principalmente em torno da adoração a Deus. E essa adoração, e isso que é muito importante, isso está bem claro no livro do Gênesis e confirmado no Êxodo depois, a adoração a Deus, ela está ligada à criação, ao reconhecimento de Deus como Criador. Não é possível você adorar a Deus e não aceitar a Deus como Criador, e não só não aceitar, reconhecer, e reconhecer significa viver de acordo com aquilo que você acredita. E é por isso que a questão da guarda do sábado é tão importante, e ela não é valorizada por uma questão de capricho
da Igreja Adventista. Ela é valorizada por uma questão de coerência com a ideia de um Deus criador. E ó, isso é importante, ô, Felipe, rapidinho, só um parênteses, isso é importante que você está falando, porque tem gente que, eu já vi gente falar assim, ué, existe esse negócio de sábado na Bíblia? Eu achei que isso era invenção de adventista. E as pessoas, e tem gente que, olha, um detalhe, tem gente que fica tão surpreso ao saber que o sábado não está apenas na Bíblia, mas na própria tábua dos 10 mandamentos. Pois é, exatamente, é isso que é interessante. Então, quando aparece em Êxodo capítulo 20, 8 a 11, essa base dos mandamentos, e principalmente aí no caso do sábado, da guarda do sábado, da relevância do sábado, da separação do sábado, da santidade do sábado, o mandamento faz o exercício, a gente não precisa ler aqui, porque com certeza os nossos amigos vão acompanhar, mas se eu pego aqui, por exemplo, Êxodo 20, 8 a 11, o verso 11 é claro nisso, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, a alusão à criação está direta ali. É a alusão de Gênesis. Então, Isaías, se você for para Isaías capítulo 44, por exemplo, o profeta, ele expõe a ignorância do entendimento idólatra, porque tenta dar poder a quem não tem. É o mesmo problema. Você não reconhece o Criador. Em Isaías 45, se você avança um pouquinho mais, há uma promessa de libertação do reino de Judá lá do cativeiro babilônico e tal, com Ciro. Mas ali naquele capítulo 45 de Isaías tem uma reafirmação de que esse livramento é obra de Deus na condição de criador e superior ao ser humano. Então, essas questões aparecem em Ezequiel, 20, né, são bem conhecidos esses textos, e você vai chegar até em Apocalipse, principalmente o capítulo 14, onde esse contexto de criação nos últimos tempos, em paralelo com a pregação do Evangelho eterno de maneira forte, é estabelecida. O que é estabelecido? O conceito de Deus Criador, de pregação do Evangelho eterno nos últimos tempos. Então, essa questão é muito importante a gente começar falando disso, pastor Gilberto, porque algumas pessoas podem pensar assim, tá, mas decreto dominical ou lei dominical, de onde é que vem essas coisas? As coisas, elas não estão no vácuo. Existe um princípio muito forte dentro da narrativa bíblica que aponta para a legitimação, o reconhecimento de Deus como Criador. E isso passa pela observância do dia do sábado. Então, isso precisa estar bem estabelecido. Eu só dei alguns exemplos, mas Jesus faz toda a confirmação disso nos evangelhos. Paulo pratica a observância do sábado junto com os discípulos. Você não tem esse problema, essa dificuldade. Você sabe que até o século XVIII ou XIX, em uma boa parte da Etiópia, os cristãos ali mantinham a guarda do sábado. Ou seja, de onde é que eles tiraram isso? Não foi uma invenção. Isso não tem nada a ver com invenção adventista, que foi uma igreja organizada em 1863. Isso é muito mais antigo, porque isso tem raízes muito mais sólidas. Então, é só para começar falando sobre essa questão do princípio do sábado como um elemento fundamental para a nossa conversa aqui, né, pastor? E o elemento do grande conflito. Então, você tem o grande conflito e tem a confirmação do sábado como um elemento ligado a Deus como Criador. A partir daí, algumas coisas se desenrolam, né? Ok. Agora, quando se fala em sinal da besta, marca da besta, ali descrito em Apocalipse capítulo 13, algumas pessoas, elas questionam, às vezes, assim, de forma muito sincera, muito honesta, como é possível, né? Hoje em dia, Felipe, é tanta lei de direitos humanos, é tanta coisinha que, às vezes, faz as pessoas repensarem como é possível existir uma imposição, especialmente do ponto de vista governamental, né? Como é possível existir uma imposição, e nós adventistas pregamos isso há muito tempo, né? Há mais de 100 anos. Aí vem a pergunta, como é possível
existir uma imposição no contexto atual, né, governamental, de um dia que é considerado não bíblico, que não é o dia expresso pela Escritura, né, para adoração, inclusive ainda com perseguições, e finalmente até um decreto de morte, como é previsto do ponto de vista bíblico, partindo inclusive de pessoas que se dizem serem religiosas. Como é que você responde a isso, amigo? Esse cenário parece improvável, né? E até meio contraditório, eu diria, né? E ele é, né, contraditório, porque pessoas religiosas deveriam promover realmente promover o amor. Mas veja como é interessante algumas coisas que aparecem na Bíblia. Na visão bíblica aparece de maneira assim predominante a ideia de uma distinção que ela não é exatamente entre religiões diferentes. A gente gosta muito de diferenciar as religiões, mas na Bíblia existe uma outra dicotomia, que não é religiões, religião A e religião B, ou igreja cristã ou igreja não cristã, ou entre religião formal e não religião. O que aparece muito na Bíblia é a distinção entre verdadeiros adoradores de Deus e falsos adoradores. Isso é marcante, você falou isso, é marcante no capítulo 13, né? E no capítulo 14. E, se quiser, também no capítulo 12 do Apocalipse. O Apocalipse é o livro que trata muito da adoração. Muito. Nossa, mas trata de adoração? Olha, leia, faça o exercício de ler os capítulos 4 e 5. Você vai ver o que é o episódio da entronização de Jesus. É um festival de adoração. É um festival de adoração. Cânticos de adoração. Existe todo um processo muito bonito ali, muito bonito. Então, o livro de Apocalipse não é um livro definitivamente de desgraça, é um livro de adoração, de Jesus e tal. Mas isso é um papo para outro dia. Mas o que interessa é aqui falar que existem os falsos adoradores e os verdadeiros adoradores. É isso que vai ficar. E isso faz toda a diferença para a gente analisar isso que você perguntou, pastor Gilberto. Porque não importa tanto se essa falsa adoração ela vem de um conceito de inexistência de Deus, que é muito forte hoje, né? E até de relativização da palavra, né? E relativização até de Deus. Deus pode ser qualquer coisa, e, portanto, a Bíblia pode também ser o que eu acho que deve ser, né? Existe uma relativização muito forte, né? Existe um conceito de que nem tudo é o que parece, de que não há verdade absoluta. Sim, só que, por um outro lado, também faz parte da falsa adoração aquela religiosidade fundamentada em ideias que não são bíblicas. A palavra de Deus apresenta isso. Se você vai ao Apocalipse 17, por exemplo, a imagem que aparece ali é de uma mulher que, simbolicamente, na profecia, representa uma igreja, ou seja, um sistema religioso, mas que ela não é apresentada de maneira pura. Ela é apresentada como adúltera, ou que faz parte de um processo de engano, em que a religiosidade, na verdade, não é a religiosidade pura. Então, você vê que na Bíblia o problema não é só a não religiosidade, a descrença completa de Deus ou a relativização, mas é também a religiosidade falsificada que parece ser, inclusive, do agrado de Deus ou de acordo com os princípios divinos, mas ela, na verdade, age de forma completamente diferente e ela tem conceitos diferentes que são, na verdade, tradições que distorceram a palavra na sua essência e que foram mantidas ao longo dos séculos e que continuam sendo mantidas. Então, se você vai para Daniel 11, Daniel 11 aí talvez o trecho profético mais, principalmente os versos 40 a 45, é o motivo de muito estudo ainda, teológico amplo aí, mas alguns vão defender que, finalmente, os dois reinos ali que se apresentam, sul e norte, eles representam apenas distintas faces de um mesmo grupo não alinhado com Deus.
porque no final eles vão lutar contra o Monte Santo Glorioso, e aí ele é bem identificado como representando Deus ou aquilo que Deus é o seu povo. Então é interessante porque esse antagonismo ele vai aparecendo até o fim, e eu chamo a atenção para uma coisa muito importante aqui, que aí fala, por exemplo, que o Reino do Norte seria para alguns autores, estou falando de Daniel 11, né, 40 a 45, para alguns autores seria um poder religioso falsificado, agindo de forma contrária à vontade de Deus. E o Reino do Sul seria um serviço prestado, digamos assim, pela não religião, pela não religiosidade, pelo humanismo, por essa ideia de que o ser humano é o centro de tudo, e, portanto, a própria religião, a religião é afetada de várias maneiras, a religião pura de Deus, né? A religião bíblica, vamos dizer assim, essencialmente bíblica, ela é afetada tanto por essa tentativa de diluí-la, como também de colocar uma tradição que é completamente contrária. Então, não é estranha essa ideia de uma religiosidade, vamos dizer assim, uma religiosidade falsa. Isso aparece o tempo inteiro na Bíblia. Você lembra, pastor Gilberto, de Daniel capítulo 3, quando o imperador Nabucodonosor obrigou os súditos de toda a extensão conquistada a adorar a estátua de ouro erguida por ele. Esse evento é apresentado por muitos estudiosos não como um evento político só, porque, claro, Babilônia andava tendo algumas tentativas de insurreição lá, alguns tabletes cuneiformes falam disso, né? Mas também havia um elemento de religiosidade. E eu pergunto, essa religiosidade era uma religiosidade verdadeira? Não era. Mas ela estava tentando ser imposta para todos os habitantes que estavam naquela planície de Dura. E os amigos de Daniel compreendem isso e não se curvam, porque eles enxergam naquilo ali muito mais do que um ato político, mas é um ato religioso, né? Se você for mais à frente, pastor Gilberto e amigos, por exemplo, nós temos um estudioso brasileiro, o Vanderlei Dornelles, ele fala num dos artigos dele recentes sobre o decreto dominical, ele faz alusão à colisão entre persas e medos que permitiu liberdade religiosa no 5º século antes de Cristo, inclusive aos judeus pós-exílio. Só que nos tempos da rainha Esther, no entanto, a Pérsia chegou a emitir um decreto de morte aos judeus. E era um decreto por motivações religiosas. Isso está em Esther, capítulo 3, versos 8 e 9. Então, isso é muito significativo. Nós temos, digamos assim, na Bíblia, um precedente para perseguição religiosa por religiosos, que necessariamente não estão dizendo que eles não acreditam em Deus, mas eles substituíram os conceitos de Deus por tradições, e se tiverem que fazer prevalecer o seu ponto de vista, a sua forma de enxergar, no passado já vimos que alguns movimentos foram feitos nesse sentido e não tiveram problemas em tentar impor algo a um grupo que também é religioso, mas que procurou se firmar naquilo que Deus havia realmente revelado. Sem falar no que você já mencionou com muita propriedade, Apocalipse 13. No capítulo 12 do Apocalipse, a gente for um pouquinho antes, o dragão, Satanás, né, ele investe contra uma mulher, entendida profeticamente por muitos estudiosos como a igreja ou o povo fiel de Deus, fazendo guerra a seus descendentes. Mas no capítulo 13, há 2 momentos desse poder contrário a Deus. Na primeira parte do capítulo 13, você já deve ter estudado isso, vocês que acompanham o pastor Gilberto, vocês são estudiosos aí, né? Então, você já deve ter visto que na primeira parte do capítulo é um perseguidor terrível em tempo definido, né? O que muitos aludem à era medieval e tal. Porém, no segundo momento, essa perseguição, ela divide sua atuação em 2 frentes. Inicialmente atua, na verdade, esse poder religioso, ele atua como, aliás, esse poder, né, que na segunda metade do livro do Apocalipse, ele atua como um poder religioso não agressivo, político e religioso, não agressivo, operando sinais e tal, seduzindo ou persuadindo, para enganar. Mas, em última instância, pastor Gilberto, o que a gente vê no Apocalipse 13? Esse poder, essa besta da terra, né, como é apresentada ali, ela, de alguma forma, ela comunica, né, fôlego à imagem da primeira besta, atuando como alguns intérpretes preferem dizer, como um falso profeta. É interessante, né, que ela é apresentada como um falso profeta.
é a falsidade religiosa. Falso profeta não é um falso descrente, não é um descrente. É aquele que parece um profeta de Deus, mas é falsificado. Então, num segundo momento, essa besta, ela está em um processo de construção, isso ainda, né? Ela reúne meios, instrumentos políticos, econômicos, religiosos, sociais, jurídicos, para impor uma legislação, e aí, por que não dizer uma legislação nacional, né? Como uma referência, e a Ellen White faz a alusão a essa legislação nacional no seu livro O Grande Conflito, né? Ela fala de uma legislação nacional que os pactuantes sejam considerados inimigos do bem, os não pactuantes, né, sejam considerados inimigos do bem comum e, portanto, tornando-se passíveis de sofrer limitações econômicas e, finalmente, até dignos de morte. Então, esse cenário de Apocalipse 13, ele não é tão estranho. Você tem, de um lado, você tem, de uma forma, um poder político, religioso, que começa seduzindo, enfim, falando que precisamos nos fortalecer como um grande grupo, uma humanidade, né? Sob princípios até religiosos, porém, nem todos só vale quem pensa dessa maneira, só vale quem está alinhado com essa específica maneira de pensar. Quem não estiver alinhado com isso, poderá e não estar colaborando com o todo, e, portanto, a longo prazo, a profecia vai dizer que vai haver um boicote econômico, uma privação financeira e, finalmente, um decreto de morte. O livro fala isso, né? O decreto de morte, capítulo 13, alguém diz assim, não, mas onde é que diz isso? Não. Está ali dizendo, né? Vai claramente dizendo, seduz, né? O verso 14, então a sedução, e aí depois você vai ter o verso 15, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem. Então, não é uma suposição. O texto bíblico diz, agora você vai dizer, mas quem é que vai fazer isso? Bom, o processo está em construção, mas nós temos muitas evidências de que se trata de um poder religioso falsificado. Aqui, Apocalipse 13 nos ajuda muito nisso, né, pastor Gilberto? Então, ou seja, são grupos religiosos que vão se unir em pontos que são comuns. A princípio, seria baseado em princípios supostamente bíblicos, mas que não são bíblicos, são princípios religiosos, mas não bíblicos. Acho que é importante as pessoas entenderem isso, né? Como é que pode uma religião perseguir outra religião, um grupo religioso perseguir outro grupo religioso? Uma coisa é você ter princípios religiosos e outra coisa é você ter princípios genuinamente bíblicos. Ô, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. É uma pergunta que já vi pessoas fazerem, né? E vou soltar essa para você. A pergunta é a seguinte: essa profecia do sinal da besta, da marca da besta, de uma lei dominical, ela é uma profecia Ellen Whiteana ou ela é uma profecia bíblica? Olha, pastor Gilberto, por tudo que já tenho estudado, eu não tenho dúvidas de que é uma profecia bíblica, viu? Ela é bíblica. E sabe por que ela é bíblica? Porque ela não está fundamentada só nos textos do Apocalipse. Ela tem raízes anteriores. Foi muito legal você ter perguntado isso, pastor Gilberto, porque a base para você entender o sistema falsificado de adoração, que está em Apocalipse 13 e 17, você vai encontrar lá no Gênesis. Babel. Babel é um dos pontos de partida. Vamos fazer uma torre para chegar até o céu, mas não era para ficar mais perto de Deus. Era para suplantar a Deus. E isso é uma afronta religiosa, não é uma afronta política. Não é uma tentativa de criar uma forma melhorada da religião. Não era isso. É para substituir aquilo que Deus havia estabelecido. Não, vocês vão se espalhar pelo mundo. Não, é o contrário, nós vamos unificar, mas nós vamos unificar em torno de uma coisa que não é o que Deus estabeleceu. Ora, isso se reproduz o tempo inteiro depois nos reinos de Israel e Judá. Em dado momento, o reino de Israel e de Judá, eles tiveram sistemas de adoração paralelos. Em um lugar, eles estavam adorando a Deus, em outro lugar, eles estavam adorando divindades pagãs. Se isso não é uma falsificação religiosa,
Então, isso tudo está ligado isso tudo está ligado ao Apocalipse depois, quando você vai falar, quando João vai falar de um decreto. Então, a base para você entender o Apocalipse 13 está na Bíblia, portanto, para mim, essas profecias são bíblicas, essencialmente. O que Ellen White faz é trazer detalhes e amplia de uma maneira muito interessante contextos. Realmente ocorreram na época dela, um pouco antes, um pouco depois, decretos e leis dominicais regionais, né? Havia isso, as Blue Laws, né? Muito conhecidas, você tem livros sobre isso, mas de maneira geral você não tem nenhum tipo de lei nacional. Então, fica muito complicado nós fundamentarmos isso. Ellen White, então, cravou essa questão do decreto dominical. Não, Ellen White não cravou a questão do decreto dominical. Ellen White tratou disso por já ser um tema essencialmente bíblico. E por ser essencialmente bíblico, vale muito a pena nós acreditarmos no cumprimento profético. Agora, como é que ele vai se cumprir em detalhes? Isso é o que nós estamos acompanhando, né? Não temos como conjecturar. Eu não gosto de fazer conjectura de cenários assim de uma forma tão exata, até porque daí isso não está na revelação, mas que a revelação fala de poder religioso, de falsificação religiosa e de decreto de morte em cima de um ponto de adoração que está ligado ao sábado. Eu não consigo ter dúvidas disso. Eu não consigo ter dúvidas, pastor Gilberto. Excelente, excelente. Então, a próxima pergunta é a seguinte, ó. Mas essa ideia de perseguição nos tempos finais e de um decreto de morte, advindo de um decreto dominical, do falso sábado, nesse caso, pode ter alguma relação realmente com poderes religiosos agindo desta forma? Não seria mais lógico pensar em forças apenas seculares fazendo isso para destruir a religiosidade? E aí? Seria mais lógico, mas a Bíblia fala muito sobre a falsa religiosidade atuando contra a verdadeira religiosidade. E não tem nada que impeça a falsa religiosidade de trazer para junto a não religiosidade. Porque o que une esses dois grupos é simples, sendo contra Deus, não tem problema. Os dois lados, seja falsa religiosidade, seja não religiosidade, eles podem se unir tranquilamente, porque o que importa é o inimigo comum, que na verdade é Deus, né? Para eles é Deus. É interessante, eu falei de Babel, eu falei um pouquinho dos reinos antigos. Você sabe, pastor Gilberto, e quem estuda um pouquinho da história sabe que a religião cristã, ela ficou muito diferente depois que ela se tornou uma religião popular e estatal, né? A partir do quarto século, quando Constantino, o imperador que queria a todo custo se manter no poder, né? E para isso não teve nem problema de legalizar o cristianismo no Império Romano. Ele legaliza para benefício dele, né? E, infelizmente, o cristianismo ele adquire uma conotação muito complicada. Depois nós temos uma instituição uma instituição do papado, que é um sistema que trabalhou fortemente na unificação entre igreja e Estado. Isso é historicamente sustentado, né? Isso pode estudar em qualquer lugar aí do sexto século para frente. Nós temos igreja e Estado atuando de uma maneira visível nos aspectos políticos, econômicos, militares, religiosos. Os exércitos se fundiram, né? O que são as cruzadas? Senão um exército religioso, né? Então, não tem dúvidas dessa unificação. Então, mas só que isso tudo é complexo, né? É uma união complexa, porque há o elemento do Estado impositor de regras religiosas a todos, e ainda mais, aí que vem o ponto importante, pastor Gilberto. Mas que religiosidade é essa que foi imposta? Não é a religiosidade bíblica. Não é. É uma religiosidade baseada em tradições que alteraram muito a essência bíblica. Então, elementos de tradição questionáveis sob o ponto de vista bíblico. Claro, não precisamos entrar nos detalhes aqui, mas o principal deles é o dia de guarda. O dia de guarda,
alternativo ao sábado, por que eu falo que é alternativo? Porque o sábado é original. O outro dia de guarda é o derivado, é uma falsificação. Não é original. Tanto não foi original que, se vocês lerem livros históricos da época do sexto século para frente, houve um esforço muito grande para fazer as pessoas entenderem que elas deveriam descansar das suas atividades num outro dia que não fosse o sábado. O sábado estava introjetado na sociedade. Então, isso tem um livro do J.N. Andrews, muito interessante, sobre a história do sábado, que explica muito bem isso aí. Um livro excelente, que conta todo esse histórico, com registros muito concretos, tá, da época. E aí, pastor Gilberto, o braço secular, né, a gente tem o braço secular do Estado a serviço, seja do Império Romano, pagão, seja de Roma na fase considerada papal, ou seja, união de Estado e religião, e começa a avançar para o protestantismo também. Isso é muito curioso, né? Que era um protestantismo que teoricamente era alinhado com os princípios bíblicos, ele também começa a ter esse gosto pela unidade com o Estado. Ellen White, no século XIX, ela falou dessa realidade. E, como você bem colocou, alguns podem dizer que foi algo contextualizado para a sua realidade, mas há muitas razões para nós crermos que isso vai valer para os tempos finais. Inclusive, você já expôs isso no seu vídeo, nos seus vídeos anteriores, eu assisti com muita atenção, você apresentou todas essas razões pelas quais nós podemos acreditar numa profecia, essas falas e essas profecias de Ellen White como profecias completamente ligadas ao texto bíblico e, portanto, válidas para o final dos tempos, e não só para a época dela. E ela registrou uma coisa interessante que diz assim: quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos, olha só, palavras do século XIX, quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e apoiar as instituições da igreja, desse tipo de igreja, então a nação protestante dos Estados Unidos terá formado uma imagem ao papado e haverá uma apostasia nacional que somente terminará em ruína nacional. Isso aqui é Mervyn Moore, tem um livro chamado Apocalipse 3, adaptou de Eventos Finais, página 134. Aliás, Mervyn Moore e o Clifford Goldstein, em livros publicados em distintos anos, o livro do Goldstein é de 93, e o do Mervyn Moore é mais novo. O Goldstein, que eu saiba, não fez nenhuma versão nova. Eu perguntei para ele esses dias por e-mail aí, ele me disse que não tem previsão de atualizar, mas tem lá o livro de 1993 chamado O Dia do Dragão, que é muito interessante. E esses dois, nos livros deles, eles falam de muitos aspectos parecidos sobre esse fenômeno de um protestantismo ou de uma religião cristã protestante, colocando objeções e agindo para desfazer a histórica ideia de separação entre igreja e Estado. Então, isso é uma coisa muito significativa. O Mervyn Moore chega a afirmar, pastor Gilberto, que o Apocalipse, eu abro aspas para ele, prediz a mesma relação entre igreja e o Estado para o tempo do fim. A besta da terra, que é uma entidade política, imporá a adoração à besta do mar, uma entidade religiosa. Aquilo que a gente falou ali, não. Poder religioso e político. O Goldstein diz no seu livro, né, O Dia do Dragão, que quando a igreja primitiva se corrompeu por se afastar da simplicidade do evangelho, ela perdeu o espírito e o poder de Deus. E a fim de controlar as consciências das pessoas, ela buscou o apoio do poder secular. O resultado foi o papado. Uma igreja que controlava o poder do Estado e empregava para seus próprios fins, especialmente para punir a heresia. Então veja como essas falas são significativas. E nós vemos isso, né? Desde os anos 60, 70, nos Estados Unidos, nós vemos um crescente grupo de protestantes que trabalham em sintonia com o poder estatal. E aí você pode dizer, mas isso é ruim?
isso é ruim se houver uma imposição da vontade daquele grupo religioso sobre os demais. Aí você não respeita o princípio constitucional, no caso dos Estados Unidos, de separação entre igreja e Estado, que também é o princípio constitucional do Brasil aqui, ou seja, são princípios constitucionais. Então, aí você tem uma situação muito complicada, pastor Gilberto, porque nós estamos vendo que o cenário dos tempos finais, eu posso não saber os detalhes e até não devo especular, porque isso seria uma temeridade, mas algumas coisas nós podemos entender. Nós não teremos apenas no protagonismo disso aqueles que relativizam a palavra. Nós teremos também aqueles que até dizem que a palavra é válida, mas também trazem junto tradições que não são bíblicas. E o pior, tentam utilizar a força do Estado para impor pontos de vista que até podem ser entendidos por muitas pessoas como válidos, mas a maneira de fazer isso vai desrespeitar completamente a liberdade que as pessoas têm de consciência. E isso é muito perigoso porque o ambiente para um decreto dominical, por exemplo, é, antes de mais nada, a ameaça à liberdade de consciência. Aliás, esse é um capítulo do livro, se eu não me engano, esse é o nome de um capítulo do livro O Grande Conflito de Ellen White, Ameaça à Liberdade de Consciência. Por quê? É interessante, né? Porque a ameaça da liberdade de consciência é um primeiro passo para você estabelecer imposições de leis. E aí você vai dizer, mas por que logo uma lei dominical? Bom, tudo isso que nós já falamos, né? Porque tem todo um processo de construção desse dia que é abraçado pelo papado, que é abraçado por outros grupos, inclusive protestantes. Então, há todo um ambiente que tem que ser apresentado também por esse lado, por esse ponto de vista, né? Pastor Gilberto. Excelente, Felipe, excelente. E você consegue, claro, você foi delineando, foi construindo o raciocínio, o pensamento. Você, assim, de forma mais simplificada, você crê que isso está acontecendo em nossos dias, essa aproximação entre religião e Estado, e se ela está acontecendo, em que país especificamente esse assunto ele tem mais significado? Bom, certamente isso está se desenvolvendo muito fortemente nos Estados Unidos, né? Há um bom tempo, né? E principalmente essa questão que eu falei do protestantismo. Isso são fatos, tá? O Mervyn Moore coloca vários elementos ali no livro dele, Apocalipse 13, você pode ler depois, se você não quiser acreditar no que eu estou dizendo, pode ler lá. O Clifford Goldstein, a mesma coisa, no Dia do Dragão. Esse livro é um pouco mais difícil de achar, mas você pode encontrar por aí, de 1993. Talvez em um sebo, né? Talvez um sebo. Talvez um sebo. Mas tem um livro mais ainda novo, do Vanderlei Dornelles, que vale a pena ser lido, que é O Último Império. E esse é um autor que nós conhecemos bem, né? Você deve ter o livro aí na sua mão. Pronto, aí. Esse livro você encontra fácil. Se você não encontrar em lugar nenhum, você pode pedir emprestado para o pastor Gilberto. Tô brincando. Não dá para emprestar livro, não. Livros de pesquisa tem que ser muito cuidadosamente guardados, né? Mas o pastor Vanderlei Dornelles, ele faz uma pergunta muito pertinente na sua obra. Essa pergunta está no contexto do Apocalipse 13 e de outros capítulos e textos que falam do povo de Deus como fiel guardador do sábado bíblico e selado pelo Senhor nos últimos tempos. Então, olha, nessa perspectiva, o pastor Dornelles pergunta o seguinte: quem seriam os opositores potenciais dos valores bíblicos da criação em 6 dias, da historicidade das profecias e do sábado? Seria a ala liberal que se opõe ao fundamentalismo ou a ala conservadora que procura usar as forças do Estado norte-americano numa retomada dos valores da tradição e autoridade dessa nação? E aí a resposta ele dá na página seguinte. Ele fala de 2 blocos. Um formado pelo povo de Deus e suas crenças, no contexto do sábado, aí ele apresenta muito fortemente isso, e um outro grupo, sobre esse outro grupo, o Dornelles diz o seguinte: além disso, deve-se considerar que a Babilônia, como uma imagem representativa dos poderes terrestres em oposição a Deus, não é caracterizada pela homogeneidade,
mas pela pluralidade. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Se são dois grupos, mas aparentemente parece que tem três, né? Parece que tem três. Dois, um não religioso, um religioso tradicional e um religioso fundamentado na Bíblia. Mas de três, ficam dois, na verdade, apenas. Então, ele coloca isso aqui como uma consideração que ele não fechou, ele não disse como é que isso se fecha, mas ele diz que isso existe. Essa Babilônia, esse poder político religioso, ele não é formado necessariamente só por aqueles que ele chamou de ala liberal, que como você bem explicou no vídeo anterior, é aquele que relativiza os princípios, descrê, e de certa maneira torna a Bíblia e Deus em qualquer coisa que as pessoas quiserem entender, e não em verdade absoluta. Mas também tem esse outro grupo que nós não podemos negar que há uma existência, que é um grupo que até se diz religioso, tradição, mas aí fala de tradição e autoridade, mas não fala de autoridade bíblica, fala da autoridade do próprio grupo. Então, esse processo de construção, ele está acontecendo, na minha visão, pastor Gilberto, ele está em andamento. Nós precisamos acompanhar isso de uma forma equilibrada, mas nós precisamos, acima de tudo, saber que os princípios bíblicos, eles são imutáveis, eles são sólidos, e eles não podem ser abalados por uma tradição, mesmo que essa tradição queira se impor como a tradição predominante, o que é muito problemático, porque essa tentativa de imposição, que na verdade Apocalipse 13 que diz que não vai ser só uma tentativa, vai ser uma execução propriamente dita. Então não é apenas no plano das ideias. Apocalipse 13 não está falando de ideia, não. O dragão inspira os poderes políticos, a besta, principalmente a besta da terra, que dá fôlego para a besta do mar, para que ela persiga, primeiro seduz, depois persegue e finalmente mata. Excelente. Mas olha, Felipe, uma última pergunta. Algumas pessoas ficam muito preocupadas, né, quando se fala em acontecimentos do fim, perseguição, piorou o decreto de morte. Que conselho você nos daria hoje para haver assim, um alento, um conforto, uma confiança a mais? Que conselho você daria para as pessoas que têm essa preocupação? Essa foi a melhor das perguntas, pastor Gilberto. Eu diria apenas três coisas. Primeiro, busque a Deus com sinceridade. Dependa do Senhor. Porque dependendo do Senhor, você não precisa se preocupar sobre que lado que eu devo estar. Não. Se você está com Deus, você está com o lado de Deus, do lado de Deus. E você vai se reconhecer como alguém do lado de Deus. Inclusive, os que se reconhecem do lado de Deus são aqueles que se sentem mais pequenos e pecadores. Porque justamente diante de um Deus poderoso e santo, eles não se sentem arrogantes. Então, não se preocupe. Primeira sugestão é essa. A segunda sugestão é: observe bem como Deus tem o controle da história. Não fique preocupado excessivamente com os fatos cotidianos do noticiário. Às vezes a gente vê uma coisa e já imediatamente pensa: nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, você não precisa fazer nada a não ser se colocar nas mãos de Deus e orar. E se posicionar ao lado de Deus. Se posicionar ao lado de Deus. E se posicionar ao lado de Deus poderá ser um ato de impopularidade, tá? Então você tem que orar a Deus para que Deus te ajude a entender isso. E tenha respeito por quem não pensa assim. Tenha profundo respeito, porque o tempo de Deus e a maneira como Deus age influenciando os seres humanos é muito diferente. Deus, ele não tem uma única metodologia de influência, não. Ele não olha para os seres humanos, para todos os seres humanos como um bloco. Ele olha para os seres humanos como indivíduos, né, que individualmente recebem as bênçãos. Né?
E, finalmente, pastor Gilberto, eu diria que fique atento à necessidade de pregar a palavra da verdade. Não se acovarda. Não se acovarda. Diante da perseguição religiosa que Pedro e os demais apóstolos sofreram em determinado momento, esse registro está no livro de Atos, você tem lá, falaram terminantemente para eles, olha, não quero mais ver vocês pregando, viu? Eles viraram as costas e saíram para pregar. Vocês vão morrer, hein? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, responderam Pedro e os demais apóstolos. Isso parece forte, até meio fatalista, mas não é fatalista. Né? Posicionar-se do lado da verdade não é um fatalismo, é uma questão de coerência. Se eu acredito num Deus criador, eu vou me posicionar ao lado dele. Agora, enquanto eu estou aqui, eu faço isso com educação, ensino, ajudo, apoio, oro pelas pessoas, não julgo as pessoas, não ajo de maneira preconceituosa, não fico dizendo o que as pessoas têm que fazer ou não têm que fazer. Eu tenho que dizer o que a palavra de Deus ensina. E as pessoas vão, pelo poder divino, se interessar, e outras pessoas vão rejeitar terminantemente. E ok, essa é a decisão delas, elas precisam ser respeitadas nisso. E continuar a ser amadas e tratadas colheita final, né, como se diz em Apocalipse 14, lá no finalzinho tem a colheita, e você vê que a separação entre os grupos não é feita pelo ser humano, ela é feita pelo anjo do Senhor, ou por Deus, né? Na verdade, o anjo vai para a vindima, mas Deus é que busca os seus lá, no final do capítulo 14 de Apocalipse. Então, eu não preciso me preocupar em ficar dizendo o que as pessoas têm que fazer, ou dizendo quem é merecedor de alguma coisa, até porque não cabe a mim isso, mas o que cabe a mim é apresentar a mensagem que eu considero uma verdade absoluta e válida para os nossos tempos e profeticamente aplicada para os tempos finais. Excelente, excelente. Eu gosto muito, Felipe, daquela promessa que ela aparece na carta que foi enviada, que tem o contexto da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, no verso 10 do capítulo 3, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, eu gosto de pensar que esta promessa, embora ela tenha sido feita para um contexto da carta à igreja em Filadélfia, mas é o mesmo princípio que atua em todas as eras, com todos aqueles que fazem exatamente o que você mencionou, que confiam, né, que confiam na direção de Deus. E a gente tem que ter medo, na verdade, né, Felipe? A gente tem que ter medo, na verdade, de estar do lado errado nessa hora. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o maior temor. O maior temor que eu tenho que ter, ou que eu preciso ter, é ser independente de Deus. Isso é o que eu tenho que ter medo. Isso aí tem que me deixar preocupado mesmo. Ficar independente de Deus é bem perigoso. E tem até uma declaração de Ellen White que ela chega a dizer assim, que é Deus quem dá o dom para a gente demonstrar verdadeiro heroísmo sempre que for necessário. Então as pessoas podem ficar tranquilas, Deus não vai exigir de você o que você não tem. Ele, se precisar, ele vai lhe dar capacidade para isso. Por exemplo, de onde veio a força dos reformadores que deram a vida pelo Evangelho? De onde veio a força de Pedro para dizer, crucifique-me de cabeça para baixo? Aquele mesmo Pedro que antes estava correndo, fugindo, se escondendo, né? Dizendo, não conheço esse. De onde Paulo tirou força para dizer as últimas palavras antes da sua morte? Então, é Deus quem dá o dom e capacita. O nosso papel hoje é permanecer firme. Como o Felipe disse, permanecer firme aí na verdade, sempre confiando em Deus. Felipe, quer dizer mais alguma coisa? Gostaria de falar as últimas palavras? Só agradecer, louvar o nome de Deus por essa oportunidade e orar por cada um de vocês que estão assistindo conteúdos assim, para que não fiquem, como o pastor Gilberto bem salientou, não fiquem preocupados.
fiquem confiantes, fiquem animados, fiquem motivados para falar ainda com mais força e intensidade dessa mensagem, porque ela é uma mensagem fundamental e fundamentada. Então, ela é muito apropriada para os nossos dias e ainda será muito apropriada para os dias que viremos. Não importa se poderes vão se unir de uma forma ou de outra, nós vamos nos unir a Deus. Amém, amém. Amigos, vocês que estão nos assistindo, então, você pode se inscrever aí no canal Fé ou Fideísmo aí no YouTube, que é o canal do pastor Gilberto Tais. E você pode seguir também o pastor Gilberto Tais lá no Instagram. Só que lá no Instagram não é Fé ou Fideísmo, lá no Instagram é Gilberto Tais. O Tais é T-H-E-I-S-S. É só para você saber como escreve, para não cair em outro Gilberto lá, tá bom? Ô Felipe, você tem alguma rede social para que o pessoal possa se inscrever também? Bom, eu estou no Instagram com o Felipe Lemos 29, estou também no Facebook, Felipe Lemos, acho que 29 também. 29 não é a minha idade mais, pastor, é só a data de nascimento. 29 anos já foi há algum tempo. E também estou ali presente no Twitter, né? Felipe Lemos 29 também, então, nessas 3 redes você me encontra como Felipe Lemos 29, e o site que eu indico, eu não tenho um site próprio, mas eu indico apocalipse.com, então acho que é um site que você vai encontrar muito conteúdo relevante, tem alguns materiais meus lá, e tem outros materiais de outras pessoas também. Ótimo, excelente, excelente. Aproveitando, você pode se inscrever também no canal Adventistas Central Fortaleza, e Adventistas Benfica Fortaleza, porque esse conteúdo também vai estar lá nesses 2 canais, Adventistas Central Fortaleza e Adventistas Benfica Fortaleza, e não se esquece de se inscrever no canal Fé ou Fideísmo do pastor Gilberto Tais, e também lá no Instagram, Gilberto Tais, ok, amigos? Felipe, nos despeça então com uma oração, por favor, e obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente e explicar esse assunto tão importante. O prazer foi todo meu, pastor. Vamos orar. Grande Deus, muito obrigado pela oportunidade de não apenas questões históricas ou fatos relacionados com o futuro político e social e econômico da humanidade e religioso, mas por confirmar que nós precisamos ser dependentes do Senhor, que nós precisamos cada dia estar mais ligados ao Senhor, para ter discernimento sobre os tempos em que nós vivemos e para ter certeza de que nós somos absolutamente dependentes do Senhor, que nós precisamos do Senhor nos conduzindo, nos orientando, nos ajudando a compreender quem nós somos e de que lado nós estamos e de que lado nós precisamos ficar nesse conflito espiritual de grandes proporções que faz parte da realidade humana. Por favor, toma a vida do pastor Gilberto, seu canal, seu ministério, bem como sua família. Toma a vida de cada pessoa que está nos assistindo, que não importa em qual realidade esteja, possa se sentir motivada a estudar cada vez mais a sua palavra e a se apegar cada vez mais ao Senhor. Isso nós pedimos com o perdão de nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Olá, amigo. Eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim aqui para te dar as boas-vindas ao nosso canal Fé ou Fideísmo. Esse canal existe para você, para levar até você conteúdo bíblico, teológico, arqueológico, mensagens inspiradoras que tocam o coração e que nos preparam para a eternidade. Portanto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das novas postagens do canal. Então, que Deus te abençoe e que o conteúdo deste canal possa enriquecer a sua vida.